Amém. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus, nós te louvamos nesse dia. Consagramos a Ti, Senhor, esse dia, nos alegrando, nos regozijando no Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a fazer, a nos alegrar. Por isso, Senhor, abre nosso entendimento para nós entendermos a Tua palavra, abrirmos nosso espírito, nossa alma, porque venhamos, Senhor, mais um dia nessa quarta estratégia, saber que a Tua palavra, Senhor, vai ser falado, vai ser pregado aqui através da vida do irmão Clifton. Que o Senhor continue abençoando a vida dele e enchendo o teu Espírito Santo e que essa palavra venha, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir e tudo seja para a glória do teu nome. Que nós possamos praticar, que nós possamos nunca esquecer, que ela sempre possa ser, Senhor, o nosso guia. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão, cada irmã que já está aqui, aqueles que não vão poder entrar ou que ainda vão poder entrar, também que sejam abençoados nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor já se faz presente aqui, queridos, e por isso a gente sente essa atmosfera assim tão maravilhosa. Então, sem demora, assim como Zita já falou, vem para cá, meu amigo Clifton Rocha, queremos te ouvir. A quarta estratégia é com você. Permita que o Pai continue te usando. Vem para cá falar com a gente nessa manhã. Bom dia a todos, graça e paz a todos. Você que está conosco agora, você que vai assistir depois na gravação, né? É muito bom estar juntos mais uma vez nessa quarta estratégia, onde gente que transborda tem feito um trabalho maravilhoso, né? De levar a mensagem a todo tempo, né? Hoje é o dia do livro, o dia do leitor, o dia que o homem escolheu para dizer que eu e você precisamos ler, né? E há pesquisas, há muitas pessoas se questionando, querendo saber se você lê, se não lê, quantos livros lê, quantas horas passa lendo, né? O importante não é apenas ler, o importante é você compreender, entender e, acima de tudo, aquilo que você aprender, viver e ainda passar para os outros. É o que nós estamos fazendo na manhã desse dia. Estudando, examinando e mostrando para outras vidas que é muito bom transbordar aquilo que você aprende de bom. E Deus, ele nos escolheu esse dia de hoje, né? Meu nome é Clifton, para quem não me conhece, Clifton Rocha, casado com a Nazaré Rocha, pessoa abençoada que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida, na minha caminhada e que tem muito me ajudado, graças a Deus. E hoje eu lendo também o devocional da Lila, meu Deus do céu, parece que ela já estava já dando uma dica aí para algumas coisas que Deus tem no meu coração para a igreja onde nós estamos agora, né? Mas não vou entrar no que Lila falou, mas tem tudo a ver com o que Deus tem a falar conosco nessa manhã, sobre as promessas de Deus, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Números, capítulo de número 23, versículo 19, um versículo bem conhecido, bastante debatido, bastante falado aos púlpitos, né? Mas que Deus se renova e hoje ele tem algo maravilhoso para nos falar e eu tenho como objetivo mostrar a você esse Deus do impossível, né? Aquele Deus que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37 também, o Deus do impossível. Diz assim o texto sagrado em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Amém? Que Deus possa continuar me usando na manhã desse dia, em nome de Jesus. E você possa abrir seu coração, sua alma, seu espírito, para receber essa mensagem e fazer com que venha compreender realmente aquilo que Deus tem falado contigo hoje, que não somente será para hoje, mas para que tu possa viver conforme a vontade dele, mediante essa palavra. Então, no livro que nós acabamos de ler, conta uma história de Deus falando através de Balaão para Balaque. E fala para ele, e nesse momento que ele fala, ele confirma essa mensagem. Não vou entrar em detalhes sobre Balaão, Balaque, mas Deus ele conta algo para ele, manda uma mensagem para ele,
para Balaque, e nessa mensagem ele vai dizer que ele não é, esse Deus que nós servimos, não é o filho do homem, e nem é homem para mentir. E ele faz uma pergunta interessante para mim e para você. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eu, muitas das vezes, já ouvi várias vezes essa mensagem, e muitas das vezes as pessoas logo pensam em algo material, algo que Deus tem falado que faria, e muitas das vezes ela leva para a vida física, a vida emocional, a vida profissional, mas são poucos que levam ela com sinceridade para a vida espiritual. São poucos. E é nesse tema que eu gostaria de nós pensarmos, na vida espiritual. Aquilo que Deus tem falado contigo que faria e que ainda não se cumpriu. Aquilo que Deus falou que faria através de você, através de mim, e ainda não se cumpriu. Lembra quando alguém já falou para você assim: olha, Deus vai levar a lugares que você talvez não compreenda, não entenda? Ah, meu querido, meu amigo, essa mensagem que nós estamos passando agora, ela pode chegar no Canadá, pode chegar nos Estados Unidos, pode chegar na Europa, pode chegar na casa do seu vizinho ao lado. Você não precisa sair de casa. Eu não precisei sair de casa. Você, com um cliquezinho no seu celular, você pode enviá-la para muitos lugares. E aí se confirma o que Deus falou contigo, que levaria você a muitos lugares que você talvez não entendesse que chegaria. Entenda? Compreende que coisas simples, um clique num celular, num computador, pode fazer você ir num local tão longe, onde você achava ser tão distante. Aprendi numa empresa que nós ainda trabalhamos nela, que diz que lugar longe é onde você não quer ir. Lugar longe aonde você não quer ir. Você não quer ir, aí você diz que é longe. O que significa isso? São desculpas. Às vezes Deus fala que você tem uma obra missionária, e ele já falou isso várias vezes, mas nós queremos missão para sair no meio do um local onde as pessoas não vão, locais onde o evangelho ainda não foi anunciado, locais onde Deus ainda não falou, né? Teoricamente falando, porque eu acho até impossível isso, mas eu acredito que ainda há lugar que Deus ainda não falou com alguém. Mas enfim, não é o tema hoje. E aí você fica esperando isso a vida inteira, Deus te levar a esses lugares. Mas você, com essa mensagem de hoje, você pode chegar a lugares que você talvez nunca tenha imaginado, através de um clique no celular. Então, após nós terminarmos, nós vamos deixar a gravação aí, você pode enviar isso para muitas pessoas. E aí acontece aquilo que Deus já tem falado contigo, né? Mas, mostrando que verdadeiramente Deus fala e ele faz cumprir-se tudo que acontece, eu vejo no livro de Lucas uma história bem bacana que fala de nascimento de João. Deus ele envia um anjo, Deus envia o anjo do Senhor a um homem chamado Zacarias e fala para ele, esse Zacarias, que dele nasceria um ser. Só que Zacarias já era um homem já de idade avançada, sua esposa era estéril, as esperanças e certeza de que isso aconteceria seria, para mim, impossível. Talvez para você também impossível. Mas o Deus que nós conhecemos, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Só que acontece algo interessante nessa história que eu estou citando, de João vir a nascer, que é bem narrado, como até a Lila falou, né, com bastante exatidão, de que ele nasceria. Mas Deus justamente escolheu um homem improvável. É isso que acontece comigo, contigo. Às vezes, você está achando que você é improvável, achando que você não tem condição, achando que você talvez não tenha
como fazer. E se você pensar dessa forma, será dessa forma mesmo. E espiritualmente falando, então, você fica se questionando: quando é que realmente Deus vai me enviar? Quando é que Deus realmente vai me usar? E são tantas igrejas que homens estão sentados, mulheres estão sentadas num banco da igreja, o pastor, na direção do Espírito Santo, ele dá oportunidade para A, para B, e essas pessoas continuam sentadas lá, sem saber quando é que Deus vai usá-las. Meu amigo, minha amiga, Deus pode te usar a qualquer momento. Não é necessário subir a um púlpito, pegar um microfone, ou ir a uma praça pública, ou mesmo num grande evento, numa grande festividade. Deus pode te usar de várias maneiras. Deus então agora envia um anjo a Zacarias e fala para ele. E ele, no momento que ele recebe a mensagem de Deus, ele não tem nem como imaginar que poderia acontecer. Só que ele, na sua incredulidade, ele questiona ao anjo. No versículo 18 de Lucas, capítulo 1, diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Como poderia acontecer tal coisa, né? E respondendo o anjo, disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, o anjo fala para Zacarias: cuidado, 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 cuidado no que você fala quando Deus fala contigo, cuidado. Olha o que Deus fala através do anjo. Todavia ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. É, muitas das vezes é assim que acontece em nossas vidas. Nós, na nossa incredulidade, nós questionamos ao Senhor. Na nossa incredulidade, por achar que não temos condição, não temos como fazer com que venha verdadeiramente acontecer, nós questionamos ao Senhor. E aí eu entendo nessa mensagem que muitas das vezes coisas não acontecem conosco, primeiro porque nós questionamos, segundo que nós falamos o que nós achamos não poder acontecer. E há alguns casos, que não vou entrar em detalhe, que às vezes falamos antes de acontecer e por falar, pessoas nos tentam atrapalhar. É o tempo, leva mais um período a mais do que nós imaginássemos. Foi assim no deserto, foi assim com Deus, falando para aquele povo que atravessaria, chegaria à terra de Canaã, e por conta do povo falar, reclamar, em vez de levar 40 dias para chegar ao local determinado, levou 40 anos. Então, às vezes, é por isso que talvez não tenha acontecido aquilo que Deus tem prometido a você. Talvez por falar antes do acontecido. Mas isso não é o caso para agora. Eu estou falando de Deus no impossível, que faz com que eu e você possa ver aquilo que ele já tem prometido. E eu, olhando para a Bíblia Sagrada, eu vi um texto também fantástico, onde Deus ele fala que ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e é eternamente. Ele não muda. E analisando isso, está lá em versículo 8 de Hebreus, capítulo 13. Mas olhando para então essa mensagem, eu vi um homem onde ele vivia sua vida comum e diária, normal, com a sua família, com seus filhos, sua esposa, suas noras, e de repente Deus fala que vai consumir todos na terra. Mas olha para eles, esse homem Noé, e fala para ele: ó, você farás uma arca, e eu vou fazer chover durante um período, durante um tempo, e a terra vai ser consumida por água. Só que não havia ainda chovido. Seria impossível, então, acontecer isso. Aos olhos humanos de Noé e de sua família, isso não aconteceria jamais. Chover? Que isso? Que é isso?
chuva, inundação. Como? É impossível, é improvável isso. Mas Deus fala para Noé e Noé vai lá e faz tudo conforme Deus havia falado, mesmo nunca ter visto chover. Ele acreditou, não questionou, não perguntou nada, somente foi lá e fez. E Deus, conforme havia falado, passado-se um período, um tempo bem longo, a chuva veio e todos aqueles que acreditaram, creram no nosso Deus, o Deus do impossível, a qual nós estamos pregando e falando, entraram para a arca e se salvaram. Hoje eu estou aqui, você está aí, porque esse fato aconteceu e aconteceu mesmo. Não é história, não é algo que alguém colocou no livro para que nós lêssemos e achasse bonito, mas é algo para que mostrasse eu e você verdadeiramente sobre esse Deus impossível. Noé acredita, Noé faz tudo que Deus havia falado, passou-se um longo tempo e ele viu acontecer aquilo que Deus havia prometido. Assim sou eu e você quando recebe de Deus algo e que nós muitas das vezes nos questionamos, mas às vezes se torna longo e difícil, mas se cumpre. Mas quando eu e você faz aquilo que Deus realmente fala, e Deus falou para Noé, a forma que seria, do jeito que seria, e como ele cumpriu a tudo que havia falado, o tempo passou, a geração foi passando, os dias passando, veio verão, inverno, tudo aconteceu normal, igual acontece no dia de hoje. Choveu? Não. Inundou? Não. Mas ele permanecia fiel à palavra de Deus. E um belo dia a chuva veio, quando havia sido determinada por Deus. Assim é na sua vida e na minha vida. Quando Deus fala, ainda que demore, vai se cumprir. Com certeza. E aí, olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo também um homem com uma história linda e maravilhosa. Eu vi um homem chamado Ezequias, onde vivia, fazia ali o que Deus havia falado, fazia e vivia conforme Deus havia mostrado a ele e direcionado. Um homem voltado para as coisas de Deus. Só que um belo dia, Deus usa Isaías para levar uma mensagem a ele. E fala para ele, está lá registrado em 2 Reis, capítulo 20, também em Isaías, capítulo 38, a história de Ezequias. Isaías vai lá e fala para ele, olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. E analisando esse texto, analisando essa história, eu fiquei surpreso de saber que Deus havia falado sobre a morte dele. E aí eu pergunto para você, pergunto para mim mesmo na manhã desse dia, quem não vai morrer? Talvez você receba uma mensagem hoje e você, pela sua credibilidade, se possa falar assim, mas é claro que eu vou morrer. Não sei quando, mas vou morrer. A pessoa na incredulidade recebe uma mensagem no dia de hoje, ela vai falar logo, eu não acredito nisso, isso é coisa do inimigo, isso não é Deus falando. Onde eu vou botar minha casa em ordem? Eu estou buscando, estou orando, estou jejuando, estou indo para o monte. Onde já se viu isso? Falar isso para mim? Coloca a tua casa em ordem. E analisando esse texto, eu não vi falha em Ezequias. Mas havia algumas coisas que deveriam ser feitas, que não está relatado ali na Bíblia, não está relatado no texto bíblico, não está relatado nesse livro a qual nós lemos, e muitas das vezes são pessoas que leem, estudam, mas não pedem a direção de Deus. Não estava relatado o que ele fazia, mas poderia muito bem ele citar, pensar, analisar alguns pontos para ser organizado, para que ele verdadeiramente viesse a morrer. Só que esse homem, na mesma hora que ele recebe a mensagem, ele acreditou tanto, creu tanto, ele orou, voltou-se para Deus e falou: Senhor, eu tenho andado diante de ti, eu tenho feito aquilo que é o seu querer, a tua vontade. Mas ele não duvidou, ele orou, pediu a Deus, clamou a Deus. Só que Deus é tão bom que, na mesma hora, ele manda de novo Isaías ir lá e falar para ele: Olha, por quanto oraste, meu filho, você vai receber mais 15 anos de vida.
Às vezes é Deus fazendo isso em nossas vidas. Às vezes nós temos a certeza do que Ele vai fazer e nós não queremos que aquilo aconteça. E na sua oração, na sua petição, Deus ele sonda o coração, ele sonda o seu íntimo, sua alma, sabe qual é o motivo de nós verdadeiramente estarmos orando daquela forma, daquela maneira. E ele, como é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso, um Deus que ele cuida de nós, ele olha para nós com um olhar tão misericordioso que ele fala assim: olha, vou dar mais uma chance. Vou realmente dar mais um tempo. E quantas vezes Deus fala comigo e contigo. E às vezes com um cliquezinho, como eu falei no início, um clique para você mandar uma mensagem, um clique para você mandar um bom dia, um clique para você falar assim, um abraço, minha irmã, um abraço, meu irmão. Você talvez não faça. Mas aí quando você pede a Deus, Deus ele não vai fazer apenas que você fale com uma única pessoa, vai falar com muitas pessoas. Vai mandar uma mensagem para muitas pessoas. E aí sabe o que vai acontecer? Deus ele vai olhar e falar assim: esse homem, essa mulher, ele precisa ficar mais um tempo dessa terra. Está se cumprindo aquilo que eu queria na vida dele. Eu vou fazer com que ele verdadeiramente seja usado muito mais vezes. E a nossa alegria de depois saber que pessoas receberam a nossa mensagem e de bom coração ela se voltou para Deus. Aí você começa a ver essa pessoa mudar, essa pessoa ter uma nova vida, e você vê que isso teve resposta de Deus. Você vê que Deus trabalhou através de si. Você começa a entender aquilo que Deus havia prometido no tempo passado, que eu vou te usar de maneira que você não compreenda, de maneira que você não entenda, de maneira que verdadeiramente você nunca vai imaginar. Lembra que Deus já havia falado isso? E quantas nós duvidamos? Mas quando você começa a fazer, começa a falar, anunciar o verdadeiro evangelho, aquilo que Deus verdadeiramente tem na sua vida, espiritualmente falando, tudo se cumpre. E a alegria que sai de dentro de si, a alegria que sai dentro de mim, ela é tão grande que faz com que eu faça isso todos os dias. Falar do amor de Cristo é algo fantástico, maravilhoso. E quando as pessoas vêm com testemunhar, falar que Deus tem mudado, falar que Deus tem transformado, falar que Deus tem feito maravilhas nas suas vidas, e você foi aquele canal de bênção para aquelas vidas, que alegria saber isso. E aí você se impulsiona a falar mais vezes. É isso que nós fazemos aqui nas Quarta Estratégia. É isso que nós fazemos no dia do transbordo, às terça-feira. É isso que nós fazemos quando oramos nas quinta-feira. É isso que nós fazemos todo primeiro sábado, no Gente que Transborda, com a ceia do Senhor. É isso que nós fazemos todas as vezes que nós estudamos a Bíblia Sagrada, no grupo Gente que Transborda. É falar do amor de Cristo, falar do amor de Jesus, para que outras pessoas venham compreender e entender quão grande é esse Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus que fala e não deixa de cumprir aquilo que falou. Quando nós iniciamos, nós falamos o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e eu não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Nós usamos esse texto como base, para você entender, compreender que tudo aquilo que Deus tem prometido em sua vida, Ele vai se fazer cumprir. Só que algo que eu gostaria de te alertar, e isso vou encerrar agora, quero te alertar algo muito importante, talvez porque você talvez não tenha se despertado, mas muitas coisas não acontecem em nossas vidas, não é porque Deus falhou, ou Deus errou, ou Deus deixou de cumprir aquilo que havia falado. É porque eu e você não alinhamos a nossa vida com o alinhamento de Cristo em nossas vidas. Não alinhamos a nossa vida com o direcionamento que o Espírito Santo de Deus nos dá. E aí, por não fazer isso, nós não cumprimos aquilo que ele prometeu, porque há um passo a passo, há um dia após dia, se confirmando aquilo que Deus havia falado. E a mensagem da manhã desse dia, que eu deixo para você hoje, é para entender que se não aconteceu na sua vida, a falha não está em Deus. A falha não está no Senhor Jesus Cristo. A falha não está no Espírito Santo. A falha está em mim, está em você.
Que nessa manhã você possa compreender que tudo aquilo que Deus tem falado em sua vida, tanto espiritualmente falando, emocionalmente falando, ali na parte é que você sempre pensa, e muitas das vezes nós analisamos como algo que vai passar e não vai se cumprir na vida romântica, no seu casamento, na sua família, em tudo aquilo, em todas as áreas, emocional, todas elas, que Deus havia falado. O tempo determinado vai se cumprir. Só o que nós temos que fazer é continuar sendo direcionado pelo Espírito Santo. E na hora certa, o Deus do impossível vai fazer se realizar. Na manhã desse dia, queremos deixar para você, para meditação, esse texto, essa mensagem, para que você possa encarar as promessas de Deus como algo que vai verdadeiramente acontecer. E quando você tiver dúvida, quando você se questionar a si próprio, não fale, somente ore, porque Deus ele tem as suas maneiras de falar, suas maneiras de agir. E quantas vezes recebemos uma mensagem da parte do Senhor, não sabemos o porquê, não sabemos por que aquela pessoa havia falado, aquela pessoa havia falado contigo, nós questionamos. Mas uma coisa é certa, quando eu e você olha para o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, você vê se cumprir tudo na vida dele, como havia sido falado. Da semente de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E nesse grande dia, eu e você viria coisas maravilhosas acontecer. Todos os dias, Deus está fazendo isso. Todos os dias, Deus está pisando a cabeça da serpente pela minha vida e pela sua vida. Só que esse Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Ele morreu, viveu, morreu por mim e por você. E quando eu vejo isso acontecer na minha vida, eu vejo o diabo sendo esmagado. E se Deus falou isso lá no início, e tem se cumprido na minha vida e na sua vida, por que não cumpriria as outras mais coisas que Ele tem falado comigo e contigo? É só crer, só acreditar nesse Deus impossível. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, abençoando a cada um que vai assistir ainda essa mensagem maravilhosa, que a gente transborda, tem mandado e enviado para cada uma das pessoas que nós temos como amigo, que possa Deus continuar falando no seu coração, porque o meu já falou bastante na manhã desse dia. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela confiança, Mônica. Muito obrigado a cada um dos irmãos, das irmãs que nos assistem. Que Deus possa continuar nos usando segundo a misericórdia dele e a vontade dele. Assim eu agradeço a Deus por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Clifton. Obrigada por se deixar ser usado pelo Senhor e trazer para a gente o melhor do Pai, a melhor parte. Obrigada, família, por você estar aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, nos levar em segurança, que a gente possa ter um dia mais que abençoado. E que o Senhor continue enchendo, não só o Clifton, mas cada um de nós. E que assim a gente possa transbordar. Está sendo gravado, você pode assim compartilhar com seu irmão. Obrigada, Lila. Obrigada a você. Amanhã é Guita de Oração. Eu aguardo você aqui. Beijo grande, família. Amo vocês.